Olá, companheiros e companheiras, você aí de casa que sempre assiste aí, está com a gente, já tomou de hábito, está vendo aí o ConstruWeb TV, né, às quartas e às quintas-feiras com reprise. Hoje o programa assim está bem recheado de bastante informação, principalmente entrevistas, que assim, a gente está tentando ir acertando o formato, da forma que nós podemos chegar e estar transmitindo para você. Então hoje nós vamos ter aí o quadro que nós fizemos uma entrevista sobre o acordo coletivo, que é a questão do seguro de vida, né, para os trabalhadores, vocês vão acompanhar na entrevista. Nós temos também uma continuidade daquele quadro muito interessante de informação, que é o Constru Dicas, né? E além disso também, mais uma entrevista com a doutora Thelma, a qual foi muito bem aceita no programa anterior. Hoje nós estamos dando continuidade a essa entrevista e finalizando aí o ConstruWeb com a doutora Kelly no momento jurídico. Então vamos agora para um breve intervalo e voltamos na sequência com as matérias do programa. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no Centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Olá, hoje nós estamos aqui com o Hermano, nós vamos fazer uma entrevista e levar alguma informação para vocês aí, que é o nosso intuito sempre, como a gente vem dizendo aqui na ConstruWeb TV, com relação aos acordos coletivos, as cláusulas da convenção coletiva, a qual nós negociamos com as empresas e sindicato patronal, e é o nosso dever, a nossa função fazer com que isso seja cumprido, pessoal. Nós vamos fazer aqui um bate-papo com o Hermano, da Hermano Corretora de Seguro, que é daqui de Mococa mesmo, e vamos estar passando para vocês um pouquinho de como vai funcionar isso, de como vai acontecer esse cumprimento dessa cláusula que nós vamos colocando para que isso seja colocado em prática. Olá, irmão, tudo bem com você? Ok, tudo bem. Tá, joia. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Maravilha, o prazer é todo nosso. Assim, e como eu disse, a gente poder estar levando para os trabalhadores em casa a questão do acordo coletivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse contrato, esse convênio que o sindicato firma aí com a corretora Hermanos, né, daqui de Mococa, em parceria com a Alfa, também seguradora. Ok. Né? Hermano, nos nossos acordos coletivos, existe lá uma cláusula que as empresas têm por obrigação fazer um seguro para os seus trabalhadores. E às vezes só pelo sindicato estar exigindo isso, às vezes tem um pouco de dificuldade. Aí entra a parte de vocês, como é que vai ser feito esse trabalho? O sindicato nos convocou aí uma reunião com o Celso para fazermos uma proposta de seguro em prol dos funcionários que compõem esse sindicato aqui na Mococa e também em Rio Pardo. E aí procuramos companhia de seguros, encontramos a Alfa Seguradora, uma companhia idônea, com preço muito bom, excelente o preço, cobrindo não só os funcionários das empresas, bem como a sua esposa e também seus filhos. E mais ainda a cobertura para funeral, que no momento de uma perda fatal, isso fica muito, dá-se para a família um problema muito sério e também para o próprio sindicato e a própria empresa. Nesse caso, a Alfa assume todos os compromissos com o funeral, da assistência à família. Então, eu creio que vai ser um trabalho, um seguro muito bem-vindo para o sindicato e também para as empresas que fazem parte do sindicato. Foi bom você ter falado nisso. Muitas vezes a empresa acha isso como um custo, um gasto a mais para a empresa, mas a gente não enxerga dessa forma, tanto é por isso que está no acordo coletivo, né, irmão? Então, vocês, nas suas visitas, vocês vão estar levando justamente isso para as empresas, para o empregador, né? Sim. Que isso não é um custo, pelo contrário, é um benefício para o trabalhador e para as famílias, né, no caso de um acidente aí que possa ser fatal, e ele vai ter a cobertura lá do trabalhador, caso porventura venha acontecer isso. Com certeza, Edson. O patrão tem aquele problema de esquecer que o seu funcionário é o seu patrimônio. E quando acontece um evento fatal, se não tiver o seguro de vida pelo sindicato ou pela convenção, até paga até multa para isso.
E por isso a Alfa Seguradora veio com uma proposta excelente, uma companhia, volto a informar, idônea, rápida no atendimento do sinistro, enfim, apoiar a família naquele momento que mais precisa, que é o momento da perda do seu provedor. Exatamente. Às vezes a gente tem acompanhado alguns casos e ele acaba ficando lá, a família, a Deus dará, né? Às vezes não tem o seguro, embora esteja na convenção coletiva, mas o que a gente diz assim, se está lá tem que ser cumprido, porque se está no acordo, está sendo cumprido, acontecendo isso ele tem como acionar, não precisa diretamente estar falando com a empresa, com o patrão, porque às vezes o trabalhador fica até meio constrangido, numa hora que acontece isso, ele precisa estar indo lá procurar o patrão e precisar, puxa, me ajuda aí, e como é que eu não vou fazer isso, eu não tenho condições, não tenho reservas para isso, e tendo o seguro, boa parte desse problema ele fica acabado com relação a isso, né, irmão? É bom informar também que isto é uma oportunidade que o sindicato está trazendo às empresas para aliviá-las de, quem sabe, futuros cargos, ou melhor, encargos, para aliviar o seu caixa, o seu próprio caixa. Porque se morre um funcionário, não tem o seguro, ele é obrigatório de essa família. E, enquanto isso, o sindicato está trazendo esse material, essa proposta, para amenizar esse problema para as empresas. E, juntamente, a Hermanos Corretora, com a sua equipe idônea também, que o Mococa conhece, estamos aí trabalhando para amenizarmos esses problemas. Vem com essa proposta. Eu acho assim que uma coisa que vai funcionar muito bem, você deve estar começando a visitar as empresas já em breve, irmão? Com certeza. O sindicato ficou nos passar a relação até no máximo sexta-feira, com as empresas todas da região, tanto Mococa também Rio Pardo, e juntamente com equipes nós vamos visitar cada escritório, levando a proposta, levando a convenção, levando tudo legalizado para ser já, quem sabe, o quanto antes confirmado e ratificado isso aqui. Ótimo. Então, você que está aí nos assistindo em casa ou vê pela web, se você é da construção civil, alguma categoria que se enquadra aqui com a gente e sabe disso, caso a sua empresa não for visitada dentro de um período, que nos procure, nos avise, que é o que a gente sempre diz, pessoal, vamos reforçar mais uma vez aqui. Existe, está no acordo, nós temos que fazer cumprir. Muitas vezes, algumas acabam passando, que são aí 30, 40, às vezes até 50 cláusulas do acordo coletivo, não dá para encaixar todas. Mas assim, aos pouquinhos a gente vai tentando buscar. A gente sempre brinca e diz, né, pelo menos a correção salarial e a cesta básica, que é a questão de alimento, a gente isso faz cumprir, não tem o que se discutir e negociar. Agora, as outras cláusulas, como seguro de vida, participação nos lucros, nós estamos aos pouquinhos, né, às vezes com os nossos diretores, os nossos funcionários exigindo isso da empresa. Em outros casos, quando às vezes foge da nossa alçada, a gente faz esses contratos de parceria, que nem está o irmão aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da seguradora, deixar um recado para o pessoal de casa, inclusive está levando isso para as empresas também, de que forma nós vamos estar exigindo isso, e se você na sua visita de repente o pessoal sentir um pouco de resistência, nós temos como estar, através do sindicato, também forçando a empresa a fazer esse seguro através do Ministério do Trabalho, outros órgãos, enfim, irmão. Com relação à seguradora, eu trabalho com ela faz mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com a seguradora. Isso desde antes da minha corretora ser montada em Mococa. A Hermanos Corretora teve no mercado 17 anos em Mococa. A Hermanos Corretora, eu estou em Mococa há 27 anos. Portanto, quanto à companhia, eu durmo tranquilo com relação às coberturas que serão oferecidas por elas. Porque sempre nunca me deixou com problema, quando houve problemas assim, sinistros, sempre pagou em cima da hora, sem nenhum problema. Portanto, com certeza, todos os sindicalizados estarão em boas mãos fazendo seguro com a Alfa Seguradora. Isso é administrado com a Hermanos Corretora, juntamente com o sindicato de Mococa e Rio Pardo. Maravilha, eu acho assim, o seguro é uma coisa que às vezes a gente tem para não usar, né, como até o próprio convênio médico, né? Mas se está lá, nós temos que ter. Então a gente paga para que não aconteça, mas se acontecer, estamos cobertos. Eu mesmo já precisei da seguradora do irmão, nós estávamos conversando aqui nos bastidores agora há pouco, e foi assim, de prontamente atendido, e que foi com relação a acidente de carro, mas agora hoje nós estamos falando especificamente do seguro de vida para os trabalhadores. Irmão, eu acredito que aqui está nascendo uma parceria forte, e com certeza nós vamos ter muito êxito de levar mais esses benefícios para o trabalhador. Tá. Edinho, aproveitando a oportunidade, quero informar os nossos
clientes futuros, não somente o vida nós fazemos, também o residencial, o automóvel, o empresarial, todos os seguros que forem da sua necessidade, nós, Unida Médica Alfa, podemos te dar uma boa cobertura. Maravilha. Então está deixado o recado aí, pessoal. É mais uma vez o sindicato fazendo a sua contraprestação de serviço para vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e Região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Olá, hoje verificaremos um pouco a respeito de acidente do trabalho, direitos do trabalhador perante o empregador. Acidente do trabalho nada mais é do que o acidente ocorrido em razão do trabalho exercido, sendo um dano que causa uma incapacidade parcial ou total, temporária ou definitiva. O acidente de trabalho também pode ter como consequência até mesmo a morte do trabalhador. Outro caso de acidente no trabalho é no percurso de ida e volta do empregado para a sua residência e a agressão de um colega de trabalho. Há doenças que são adquiridas no trabalho, no exercício da atividade profissional ou em razão dela, mesmo que não seja o trabalho a única causa da doença. A Lei 8.213, de 91, considera a doença adquirida no trabalho os mesmos direitos do que é vítima de acidente do trabalho. O trabalhador que é vítima de acidente de trabalho tem vários direitos perante o empregador, como, por exemplo, a restituição dos gastos com medicamentos, próteses e tratamentos médicos. As despesas médicas referentes à doença do trabalho podem ser cobradas do empregador. Por isso, é muito importante que todos os documentos referentes às despesas sejam guardados, como, por exemplo, receitas médicas e notas fiscais de medicamentos. Temos também, como direito, o recolhimento do Fundo de Garantia, o FGTS, durante o afastamento pelo INSS, sendo o afastamento por mais de 15 dias em decorrência do acidente ou doença do trabalho, o trabalhador passa a receber benefício previdenciário do INSS e não mais o empregador. Contudo, durante o período de afastamento, o empregador tem a obrigação de continuar a depositar o fundo de garantia do empregado. Temos também a estabilidade. Todo empregador que permanecer afastado por mais de 15 dias do trabalho, devido ao acidente ou doença do trabalho, passa a ter o direito à estabilidade de 12 meses no emprego, logo após a sua alta médica pelo INSS. Assim, podemos concluir que nem todo acidente de trabalho garante o direito à estabilidade provisória previsto na mencionada lei. Para que o trabalhador tenha direito à estabilidade pelo período mínimo de 1 ano, é necessário que tenha sido afastado do emprego por prazo superior a 15 dias e que tenha, consequentemente, recebido do INSS o benefício referente ao auxílio-doença acidentário. Temos também a indenização por danos morais. Todo empregado que sofreu acidente ou doença do trabalho pode pleitear que a empresa lhe pague uma indenização por danos morais. Temos a indenização por danos estéticos, sendo o caso de acidentes que afete a estética do empregado. Por exemplo, como uma cicatriz e a perda de um membro. O acidentado ele pode pleitear do empregador uma indenização também por danos estéticos nesse caso. Até breve. E eu quero aproveitar para chamar já de pronto e bate assim de sequência, o programa, o quadro Constru Dicas, a qual toda semana ele vem sendo apresentado. Essa semana nós preparamos aí para você a questão sobre
como montar, como fazer uma laje, tá? Então acompanhe com a gente. Ok, pessoal, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está com dúvida quanto ao tipo de laje que você tem aí e qual tipo de ecolagem ou laje solar que você vai precisar encomendar ou comprar. O modo mais simples de saber que tipo de laje você tem ou vai comprar é perguntando para o fornecedor de laje, ou fabricante, ou para o profissional que vai estar executando o serviço. Se ele falar H8, H10, H12, isso seria a medida da laje. E 25 ou 30 seria o espaçamento de viga a viga. O espaço que vai ter de uma viga na outra, ou essa parte aqui, ó. Bom, muito simples. Essa é H8, H12, 16 e 20, todas de 30 nesse caso, mas tem na medida de 40 e de 25 também. Então, o que você vai precisar se atentar é a medida da altura e da largura de viga a viga. Detalhe, não é o tamanho da peça, é o espaço ou o buraco que fica de viga a viga. Bom, no caso da H8, você vai remover a lajota, substituir pelo nosso suporte ecolagem. No caso da H8 é só o suporte mesmo, já é o suficiente. Encaixa o bloco de vidro, pode concretar, ou em alguns casos o bloco de isopor, quando vai revestimento no nível superior. Só isso. Bom, dá para perceber que ficou paralelo o suporte com a lajota. A H12 foi a que eu tirei. No caso da H12, vai um prolongador. Aí ficaria então um suporte e um prolongador seria o suficiente. Aí iria o bloco de vidro encaixado. No caso da H16, vão 2 prolongadores. Dá para perceber que ele ficou paralelo aqui com a H16. Só encaixar o bloco de vidro aqui em cima. O concreto vai vir travando tudo. E pronto. No caso da H20, mais um. Também um bloco de isopor, vai ser trabalhado se for colocar piso sobre a laje ou algum tipo de acabamento. Vamos ver o vídeo agora na prática.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e Região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Olá, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar aqui o quadro do momento. Nós vamos assim, de repente, batizar ele como momento psicológico, não sei se nós poderíamos dizer assim, mas no último programa, onde nós apresentamos a doutora Thelma, né, Moretti, a qual nós temos uma parceria, um convênio com o sindicato, e algumas pessoas que viram, nos perguntaram, e você se lembra que no último programa eu fiz um convite a ela para que a gente pudesse dar continuidade nisso, que é um assunto assim bem amplo, que muitas pessoas gostam e querem ficar sabendo, alguns recados, algumas coisas passadas em relação a isso, principalmente na área psicológica, que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, acho que muitas pessoas às vezes têm a necessidade ou até mesmo precisam de um acompanhamento. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem. Como passou mais essa semana? Bem, na expectativa de um novo programa, né? Maravilha, nós também ficamos na expectativa aqui, como eu disse, para os nossos telespectadores aí. Eu gostaria de dar início e fazendo alguma pergunta, assim, que ficou um pouco no ar na última entrevista nossa, né, para a gente dar, assim, cada vez mais esclarecer para os trabalhadores e trabalhadoras, o pessoal que está em casa. Então, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho, doutora, a respeito o que é uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica ela é um processo técnico e científico para coleta e análise de dados, e junto com uma interpretação. Ela vai englobar um conjunto de processos confiáveis. E o psicólogo depois ele analisa criticamente esses dados para verificar se eles foram seguros e suficientes para a tomada de decisões em vários campos onde a psicologia atua. E quais respostas uma avaliação ela vai fornecer para uma vaga de emprego, doutora Thelma? A avaliação psicológica ela vai trazer informações importantes para a compreensão das características psicológicas da pessoa. Essas características elas podem se referir à forma como a pessoa poderá desempenhar uma determinada atividade. Aí a gente pode destacar alguns elementos como nível de atenção, qualidade do relacionamento interpessoal, produtividade, entre outros vários. Entendi. E tem alguma diferença com relação a essa avaliação psicológica que o responsável do RH da empresa faz com esse candidato? Sim, a avaliação psicológica ela é uma ferramenta importantíssima de apoio aos recursos humanos. Ela, como é desempenhada por um profissional psicólogo, ela terá a garantia de que os métodos aplicados são de base científica e fornecem informações mais abrangentes quanto à personalidade da pessoa, por exemplo. Ô, Thelma, e com relação às empresas, o que você acha, assim, as empresas enxergam o resultado nessa avaliação ou ainda elas são atreladas na questão de custo, financeiramente, não vamos fazer, vamos contratar, colocar para trabalhar? O que a psicologia você enxerga com relação a isso, Thelma? É importante ressaltar que atualmente as empresas têm procurado cada vez mais utilizar esse recurso, inclusive visando diminuição de custos, pois uma contratação mal sucedida ela custa caro à empresa, pois demanda investimento em tempo, treinamento e adaptação deste novo funcionário, né? E isso pode se transformar totalmente em prejuízo para a empresa. Em caso de desligamento deste funcionário, em um período pequeno de trabalho, como o período de experiência, por exemplo. Entendi. Ô, doutora, uma pergunta assim que eu acho que hoje quem está, inclusive, desempregado, né, e tem a preocupação de como se comportar numa entrevista de emprego, eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, se existe uma maneira, qual seria a melhor maneira para o candidato se comportar numa entrevista de emprego? Olha, sem dúvida, a melhor maneira é seja verdadeiro.
Seja você mesmo. Fingir ser diferente nunca dará certo. Por exemplo, não diga que você é uma pessoa extrovertida se você não for assim. Os candidatos, na maioria das vezes, eles têm a informação apenas da vaga e não do perfil que a empresa deseja para aquela função. Então é importante sempre ser verdadeiro. Ser verdadeiro. É legal, né? Não só na área da entrevista de emprego, né? Mas em qualquer... Isso eu estou falando por mim. Em todos os âmbitos, se a pessoa conseguir ser e puder ser verdadeira, ela vai sair bem, com certeza. Doutora Thelma, nós infelizmente estamos chegando no finalzinho desse quadro, né? Que o pessoal está recebendo essa informação. E aproveitar para dizer que o Marquinho, viu, Marquinho, lá de São José, um colega meu que viu nossa entrevista, e ele pediu assim para que na próxima semana nós preparássemos alguma coisa sobre o estresse. Eu não sei se ele anda muito estressado, mas talvez ele queira saber ou vou passar para alguém. Então nós podemos falar sobre isso no próximo programa nosso? Podemos sim, vamos falar então sobre o estresse na próxima semana. Maravilha, então fica aí, já deixa para você que vai querer saber um pouquinho mais sobre o estresse, a doutora Thelma vai estar preparando para a gente o próximo programa e está levando essa informação para vocês. Espero que vocês mais uma vez tenham gostado. Quero deixar aqui o nosso muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Bacana o programa de hoje, né, pessoal? Assim, foi bem preparado, da nossa forma, como a gente sempre diz, né? Mas assim, o intuito é levar para vocês as informações. Então, algumas coisas às vezes fica faltando, a gente não consegue encaixar tudo, mas com esse intuito realmente de levar. E eu acredito que ficou assim um recado bem dado, com todas as entrevistas, todos os convidados falando da sua área e levando a informação para você. Inclusive, eu, o Éder, a equipe aqui, o André, nós vamos começar a preparar para a semana que vem a questão de uma lei que acho que foi sancionada e nós só precisamos estudá-la direitinho para ver que é a questão do trabalho escravo. Chega, não será mais permitido, agora é lei, e não que seria moda, mas ainda bem que estão avançando nas questões de fazer com que isso vire lei. Foi a lei lá, nós estávamos brincando, da Lei Maria da Penha, a Lei do Menino Bernardo e agora a Lei contra o Trabalho Escravo. Mas na semana que vem nós vamos estar trazendo para vocês com bastante informação com relação a isso. Quero deixar aqui um forte abraço a todos, em nome da diretoria do sindicato, funcionários, e que vocês possam ter aí uma grande semana de trabalho e até a próxima, se Deus quiser, pessoal.